Olá, seja bem-vinda ao podcast Você Pode Mais. E aí, com uma leva nova de entrevistadas, esse podcast que traz histórias de superação, de reinvenção, de recomeços, para inspirar você, para você conhecer a história de mulheres incríveis e falar, essa história aí também podia ser a minha. Se inspirar e poder também levar uma mudança para a sua vida. E hoje eu estou recebendo uma pessoa que é muito especial, que é a Carolina Lage. Ei, Carol, seja bem-vinda. Obrigada, que honra. Agradecer demais o convite, né? Fiquei muito feliz e honrada. Olha, a Carolina Lage, minha amiga, ela é mãe, ela é designer de interiores, ela é esposa, ela é empresária, ela é CEO da Dress, gente, que vocês escutam tanto que eu falo da Dress, eu acho que o tempo todo a Dress é a assinatura de Carolina Lage, né, Carol? Verdade. É um monte de projeto e também é uma liderança, né? Uma pessoa que tem crescido muito aí nesse trabalho com mulheres, né? Desenvolvendo um trabalho com mulheres muito legal. Graças Carol, a Deus. vamos começar contando a sua origem, que acho que poucas pessoas sabem que você é de Cataguases. Isso. E Cataguases é você mesmo disse que é o interior mais modernista do Brasil, né? Que tem Exato. obras do Niemeyer, tem Exato. várias obras importantes, tem do Portinari. Exato. Você acha que o fato de você ser de Cataguases influenciou sua escolha profissional, que foi designer de interiores? Acredito que não, assim, se for, foi muito inconsciente, porque eu fui descobrir a importância histórica, cultural e arquitetônica da minha cidade depois que eu saí de lá. Ah, quando você talvez já estava estudando e tal. Isso, quando eu estava lá dentro, eu não reconhecia essa importância. Então, quando eu comecei a estudar arquitetura, fazer faculdade, é que eu descobri essa importância que tinha arquitetônica legal. na cidade. E aí tive a oportunidade, na minha conclusão da minha pós-graduação, de fazer um trabalho conclusivo sobre os interiores modernistas de Cataguases. E aí eu pude entrar dentro das casas e conhecer cada uma e foi fantástico. Inclusive, a gente quer esse livro, né? Eu acho que os profissionais também querem. Carol, agora como que você descobriu a paixão pelo design de interiores? Porque ainda hoje, né, é uma profissão que eu acho que muita gente confunde com decoradora, com arquiteta. Sim. E você estava lá em Cataguases. Como é que você pensou assim, quero ser designer de interiores? De onde saiu isso? Na verdade, eu nunca soube o que eu queria. Nunca. Eu tinha minha irmã, que ela desde pequenininha, eu quero ser dentista. Ela foi dentista, mas eu não tinha isso, eu não sabia o que eu ia fazer. E aí, quando eu estava terminando o terceiro ano, que já podia fazer o vestibular, na época não tinha Enem, né? Era um pouco mais simples. Eu fui tentar arquitetura, que era o mais próximo. Eu não queria nada de exatas, eu não queria nada de humanas, eu não me encaixava em lugar nenhum. Nossa, eu estava sem área, né? Que área? Nem tinha completamente perdida. E aí eu falei assim, então eu vou tentar arquitetura, mas ainda não era o que eu queria. Uhum. E aí eu fui estudar, não passei na prova de arquitetura. São os nãos que a gente recebe, né? Mas que hoje, aqui na frente, eu consigo entender. Os nãos de Deus são importantes, demais, né? Demais. É por isso que a gente tem que agradecer, né? Eu falo que o não de Deus é livramento, né? É isso mesmo. Então, naquela época, eu estudava junto com uma amiga que também queria fazer arquitetura. Ela me chamou, Carol, me ajuda, me ensina a desenhar, porque eu não consigo desenhar. Naquela época tinha uma prova que era de habilidade específica. Porque eu fiz Belas Artes, né? Pois também tinha essa prova. Que era uma prova de desenho. E ela não conseguia desenhar, falou, Carol, me ajuda, me ajuda. Eu ensinei ela, nós estudamos juntas, hoje ela é uma arquiteta também, super bem sucedida lá em Cataguases. Ela passou e eu não passei. Ai, que frustrante. E a minha segunda opção era administração, mas eu não queria, então eu nem fui fazer vestibular. Ainda bem, o mundo perdeu uma administradora e ganhou um excelente designer de interior. Que acabou virando administradora. Administradora, ironias, né? Eu falo que Deus tem senso de humor. Exato, mas a minha família é assim, de administradores, né? Meu pai tem empresas, a minha mãe, então tem essa veia administrativa, mas eu nunca gostei das contas, né? Da parte financeira, essas coisas, eu nunca gostei dessa parte. E aí passei, então, fui para Juiz de Fora, falei, então, assim, uma coisa que eu acho muito importante a gente falar também, né? Eu vinha conversando com a minha irmã falando sobre isso. Quando você tem um sonho, que você quer alguma coisa, não adianta você só sonhar. O que eu posso fazer para eu atingir aquilo que eu quero, enquanto eu não consigo atingir, que caminho que eu vou percorrer que vai me ajudar a chegar até lá? Então, o que eu tinha para fazer? Eu tinha que sair da minha cidade para eu ir para uma escola de desenho, aprender a desenhar para eu conseguir passar nessa prova para fazer o vestibular.
Olha, então sua barreira era primeiro até o desenho, você tinha que até o desenho aprimorar. Que eu achava que eu sabia, Você né? ensinou sua colega que passou, né? Como assim? Exato. Isso é igual aquele aluno que deu cola, que não dê cola, gente, mas acontece na escola, o menino deu cola, o que tomou a cola teve nota mais alta. E o que deu a cola não tirou. Não tirou nota boa. Tipo isso. Mas aí tá, aí eu peguei e... Aí, nesse meio do caminho, eu resolvi não fazer nem arquitetura, eu fui fazer Belas Artes. Ah, você fez Belas Artes? Não sabia, que legal. Fiz vestibular de Belas Artes, porque... Aí, o que eu entendo hoje? Eu estava entre a arquitetura e a Belas Artes, que é a decoração, design de interiores. Só que, na época, eu não fazia essa ligação. Na época, eu não tinha uma faculdade superior, nada de decoração, e eu queria um curso superior. E aí, nesse processo... Né, de eu estudar, de estar em Juiz de Fora, fazendo vestibular, eu numa revista da banca, eu vi que tinha a UENG, em Belo Horizonte, que era uma universidade que tinha o curso superior de decoração. Aí eu falei, eu vou tentar. E aí fiz vestibular, passei nas 2 faculdades, mas quando saiu o resultado da Belas Artes, eu já estava aqui em Belo Horizonte estudando há um mês. E aí eu resolvi ficar, mesmo Juiz de Fora sendo 1h30 de Cataguases. Tava perto de casa. Era 1 hora do Rio, que o meu marido hoje, na época meu namorado, tava no Rio. Então lá, se você fosse ver, era uma escolha muito mais óbvia. Se fosse pela escolha mais fácil, era lá. Então essa é uma segunda chave, né? Não foi uma escolha fácil. Não faça a escolha mais difícil. fácil. Exato. Faça que seu coração direciona, né? Exato. Acho que foi uma direção mesmo, né? Foi uma direção, eu já estava aqui em Belo Horizonte há um mês. E eu senti assim, eu acho que a decoração vai me completar mais. O meu receio era de que a Belas Artes não preenchesse tudo que eu estava ansiando, que eu ainda nem sabia o que era, né? Isso é ótimo. Não ia me preencher tudo aquilo que eu nem sabia o que era. Ótimo. Mas eu fui entender que eu era pro lado da decoração quando eu comecei a relembrar de quando eu era pequena. Porque eu ia brincar, minha irmã um pouco mais nova que eu. Eu amava arrumar a casinha das bonecas, a casinha da Barbie, mas na hora de brincar eu não queria. Você já tinha feito seu trabalho, já estava exausta. E aí é que eu comecei a ligar, né? Na época eu não fazia essa ligação do que eu gostava com o que eu poderia me formar e ser, né? E depois é que eu fui entender. Olha que legal isso que você está falando, porque é uma coisa que eu sempre falo com meus filhos, né? Você não precisa ter certeza de tudo que você gosta, porque o universo é gigantesco. Mas você precisa saber o que você não gosta. Não quer, exato. Então você sabe assim, eu gostava de arrumar, mas eu não gostava de brincar tanto quanto eu gostava de arrumar. Exato. E aí você vai percebendo as aptidões, né? Foi uma coisa sutil. E aí, sim, você começou essa carreira. Agora, se destacar na sua carreira num grande centro não é algo fácil, porque são centenas de milhares de profissionais da mesma área. Como é que você se destaca? E aí você tem um caminho bem interessante, que eu acho que pode inspirar profissionais que estão começando na carreira. O que você fez para ser vista como você hoje é uma designer de interiores reconhecida? Como que foi esse caminho? Foi uma surpresa, né? São as surpresas de Deus, né? Que Ele vai colocando no caminho da gente as oportunidades, né? A gente não pode deixar o trenzinho passar, como diz, né? Tem que pegar, e aí né? Se ele vem lá de Cataguases, ele já vem cheio, você já pega rápido. É isso. Aí eu vim, fiquei estudando, passando aqueles perrengues todos, menina do interior, que nunca tinha pegado um ônibus na vida. Nossa, Carol. O primeiro ônibus, que na minha cidade eu fazia tudo a pé, meu pai, mas minha mãe me dava carona. Entrei no ônibus de rua, o primeiro ônibus que eu entrei, o motorista deu aquela freada e eu fui parar lá atrás do ônibus. Bem soltinha, surfando no ônibus. E o meu pai me deixou aqui e falou assim, olha, minha filha, ele veio um dia comigo, foi na faculdade, me levou e falou assim, eu estou indo embora amanhã. Eu vou deixar um dinheiro para você pegar um táxi, se você precisar, e perguntou lá na escola que ônibus que pegava. Foi aí que eu fui parar lá atrás do ônibus, que essa primeira vez ele foi comigo. Mas Deus vai enviando anjos, né? Aí eu descobri que tinha uma amiga que morava perto e eu não cheguei a pegar um táxi. No dia seguinte eu já passei a andar de ônibus e voltar de ônibus, mas eu tinha muito medo de tudo. Isso que eu ia perguntar, porque uma cidade grande assusta qualquer pessoa, mesmo quem vive há muito tempo nela. Agora, quando você vem do interior, tem aquela coisa do estranhamento mesmo, né? Isso, eu tinha muito medo. Eu andava nas ruas de Belo Horizonte, achava tudo igual. A primeira impressão que eu tive quando eu cheguei aqui foi assim. Mas uma coisa que eu posso aconselhar outras mulheres é isso, sabe? Porque eu acho que a coragem não é você não ter medo, é você enfrentar os seus medos.
E eu enfrentei os meus medos. Eu, desde criança, era uma criança muito medrosa. Mas eu venci meu medo enfrentando ele. Que legal. E encarando pegar ônibus, andar no centrão. Tudo. A gente sabe que tem o perigo, às vezes, de assalto. Você estava ali. E eu estudava à tarde, né? Minha faculdade terminava, já era noite. Aí você tinha que pegar a rua à noite. Eu tinha que pegar a rua à noite, tudo. E aí, com o tempo... E aí, eu me formei, fui fazer estágio. E quando eu tinha 2 anos de formada, apareceu a oportunidade de eu fazer a Casa Cor. Nossa, você estava assim, quase recém-formada. Recente. E eu não conhecia ninguém aqui, né? Porque você pensa, como uma pessoa começa na profissão, começa a fazer projeto para parente, para amigo, para conhecido, e aqui eu não conhecia ninguém. Você não tinha nenhum projetinho para oferecer, a gente quer um nada, projeto. E aí, apareceu essa oportunidade, porque eu trabalhava com uma arquiteta, muito bacana, que é a Jugular, que eu tenho muita gratidão pela vida dela também, que ela me ensinou muita coisa. E quando eu fiz decoração, tinha as matérias de paisagismo. Então, eu comecei fazendo paisagismo para as arquitetas amigas dela que precisavam de paisagismo. Ah, que legal. Então, você foi para essa veia do paisagismo no começo. E foi aí que eu consegui o convite da Casa Cor, porque uma arquiteta que estava fazendo um ambiente, tinha um ambiente externo e me falou, Carol, faz esse ambiente externo para mim, você entra como apoiadora. E eu fiz o projeto e ela achou o projeto tão bacana que ela falou, Carol... Se você quer fazer Casa Cor, eu vou conversar com o pessoal lá. Foi a Sheila Mundim, também uma decoradora e super competente. Também tenho gratidão pela vida dela. Que me perguntou. Falei, quero. E assim você, jovenzinha, recém-formada, estava na Casa Cor. E detalhe, eu entrei na Casa Cor no meu ambiente, fazendo o ambiente da Juliana Goulart, ajudando ela porque eu trabalhava com ela. E cuidando dos clientes dela e dos meus. Nossa, e a gente foi juntas até na Casa Cor esse ano. E é um evento, assim, que é uma vitrine para os profissionais, né? E aí eu não podia deixar o trenzinho passar. De novo, você pegou esse Não, foi fácil, foi muito difícil. Não existia na época GPS, celular, nada disso. Então, para eu correr atrás dos patrocinadores e dos objetos, das coisas que precisava para o ambiente, eu tinha que ir de carro, sozinha. Nossa. Eu pesquisava no Google, lá naquele computador branco, antigo. Imprimia? Eu não imprimia, eu escrevia à mão. Gastar tinta, né? Eu escrevia assim, na rua tal vira direita, depois vira segunda esquerda, vira... E eu tinha que escrever o caminho de ida e de volta. Meu Deus, você deve ter se perdido muito. Não, até que não. Você assim, perguntava, era famoso boca a boca, né? Quando eu me perdi, eu perguntava. A vantagem de ser mulher, né? Porque homem às vezes ia ter dificuldade de perguntar, mas mulher pergunta. Carol, agora um detalhe só para quem tá acompanhando, não conhece essa história de Casa Cor e tal. São esses eventos, né? Que são eventos grandes. É um evento grande que tem no Brasil todo. Tem até fora do Brasil, né? É a maior mostra de decoração que nós temos no Brasil. E aí reúne profissionais. É um evento sensacional. Sim. Então, sempre é um acontecimento. Então, ali você tem vários ambientes criados por profissionais, que é como se fosse, para quem não é da área, é como se fosse um desfile de moda. Isso. De Paris, Milão, só que... desfile de decoração. Desfile de decoração. Então, você visita os ambientes, você vê tendências, é muito legal. E aí você estava ali. E isso me abriu portas, né? Porque aí meu nome começou a ser conhecido. Depois disso, eu já fiz 4 Casa Cor. Nossa, a última foi em 2015. Então, foi muito importante para mim no início, justamente por isso. Mas, assim, eu estava aqui só para estudar. Eu vim para isso. Então, tudo que eu podia fazer para eu aproveitar aquele tempo e para eu crescer na minha profissão, eu fazia. Aí tá uma outra chave, que hoje em dia a gente vê essa nova geração, e aí você que é mais jovem, para pegar essa visão. Muitas vezes a pessoa quer o sucesso muito rápido. Exato. E você fez diferente. Você falou assim, bom, tudo que vier de oportunidade eu vou abraçar. Pegar. E você abraçou todas. Abracei todas. E aí, fiz a Casa Cor. O meu primeiro site que eu montei eram com fotos que eu tirava da minha máquina digital. Não eram fotos profissionais. E foi de onde veio os primeiros clientes. 90% dos meus clientes vinham do site, do Google. Que legal. E também você estava antenada, porque ter site não era todo profissional que tinha, Exato. né? Mas era o meu meio, eu não conhecia ninguém. Né? Então, eu sou assim, tem um problema, vamos buscar a solução. Né? Outra coisa também, porque às vezes as pessoas colocam tantos problemas, tantos empecilhos, tantas dificuldades,
E aquilo ali faz a pessoa paralisar, ao invés de buscar solução, buscar uma nova alternativa, correr atrás de uma outra forma, né? Ela fica chorando, lamentando que nada dá certo para ela. Olha, Deus não abre porta para mim, a sorte não me sorri. Nada acontece para mim, mas, gente, a sorte, né, encontra quem tá fazendo. E eu falo muito assim, Deus faz o impossível. O que você pode fazer, é você que tem que fazer, por favor, né? O possível faça Vamos você. Vamos dar uma ajudinha para Deus. Vamos ajudar, não precisa ficar pedindo o possível. E aí, enfim, então, a Casa Cor te deu essa visibilidade, né? Sim, a Casa Cor e o site foram... E o site, então, os dois segredinhos do seu despertar. Assim. E quando eu fiz a minha primeira Casa Cor, eu não tinha nem escritório próprio. Eu ainda trabalhava para arquiteta. Nossa, e teve alguém que te procurou logo depois da primeira? Não diretamente por causa da Casa Cor, mas era uma coisa muito indireta. Então, a pessoa entrava no meu site, via que eu já tinha participado da Casa Cor e aquilo contava. Nossa, ela é boa, né? Exato. Mas diretamente é muito difícil, assim, mostra de decoração, né? É mais o nome que você vai fazendo e que te dá credibilidade, né? Exato, é a credibilidade. Que tem que ter isso também em toda a área, né? A gente precisa mostrar essa credibilidade. Bom, e aí, enfim, você conseguiu fazer o seu trabalho como designer de interiores, que é reconhecido. Você tem uma clientela muito fiel aí, que eu acompanho. É verdade. Uma clientela que volta, né? A pessoa começa com um apartamento pequenininho, depois ela já tá numa mansão, ela tá lá, Carol, me ajuda. Isso é tão gostoso, né? Não é? Você acompanha o crescimento da vida da pessoa, né? A gente transforma a vida da pessoa, né? Eu falo que a casa muda de acordo com a gente, né? Se você casou, é o seu primeiro apartamento. Se você tem filho, você precisa de um quarto pro bebê. Eles cresceram, você precisa transformar aquele quarto em um quarto menos infantil. E a decoração, ela vai acompanhando os estágios da nossa vida. E aí, então, tem a recorrência da sua clientela. Aí tem um detalhe. Depois vieram os filhos. Aí você casou, seu esposo estava no Rio. Aí ele veio pra cá, vocês se casaram. Ele sempre trabalhou com comércio, né? Farmácia e tal. E aí vocês casaram. E você diz, tá até no seu site, que você diz que a maternidade influenciou o seu trabalho. Demais. O que você entende? Além de começar a pensar em quartos de criança de um jeito mais experiente. O que mudou? A gente passa a ver o que realmente funciona e o que não funciona. Né? A respeitar o gosto do outro, né? A gente, quando convive com a nossa família, que aprende a ouvir o outro, o seu marido, o seu filho, você passa a respeitar a vontade do outro. Então, aquele ego do início da profissão, a vaidade de você fazer do jeito que você... Não. Isso me ajudou profissionalmente porque eu entendi que é o cliente que vive naquela casa. Então, por mais que eu projete uma coisa linda, maravilhosa, se eu não tiver um briefing ali muito bem feito de como o cliente usa aquela casa, de como que é o dia a dia nele, se ele almoça fora, se ele almoça em casa, se ele recebe hóspede, se não recebe, quais os planos para o futuro naquela casa, eu não vou conseguir realizar o sonho dele por completo. E você atribui isso à sua própria família, a formação da sua família te abriu esse leque. Exato. E aí eu pude entender, né, essas etapas do crescimento, do amadurecimento, né? E você acha que aí seus projetos também ficaram... Porque isso é uma coisa muito importante, né? Tem aquela coisa daqueles profissionais que querem fazer o gosto deles na casa do outro, né? E isso você acha que então flexibilizou isso? Você começou a abrir mais, assim? Porque os projetos passaram a ficar mais assertivos. Porque eu aprendi a ouvir. Né? A partir do momento que você escuta o outro, que você faz essa entrevista mais completa, o seu projeto ele fica mais assertivo. Você apresenta, o cliente já ama, ele já se identifica, ele já quer fazer, ele se apaixona por aquilo. Ele se apaixona, você pegou a necessidade, né? Qual era a grande necessidade? É mais do que estética, né? É função também, é como a pessoa vai viver. Isso é sensacional. E aí, voltando aí a falar do seu casamento, o seu esposo, que é da área do comércio, ele tinha um restaurante. Isso. E aí veio a pandemia. Exato. E o restaurante fechou. Fechou. Aí é aquele momento que muita gente que está nos assistindo, está nos ouvindo, vivenciou na pandemia, né? De ter um negócio, ver seu negócio ir por água abaixo, ver os clientes sumirem, tudo mudou, né? E esse é o momento que muita gente, até hoje, tem gente que está deprimida por esse momento, não conseguiu sair desse lugar. Agora vocês saíram, vocês decidiram fazer algo novo, que nasceu a Dress. Eu acho isso sensacional, que é uma marca que trabalha com roupa de cama e com cama posta. Então, são produtos maravilhosos, né? Você faz uma curadoria dos melhores produtos.
E eu fico encantada desde o início, quando eu conheci, porque eu falei assim, gente, tava todo mundo ali igual um gatinho lambendo as feridas, assim, na pandemia. A Carol e o Leandro estavam abrindo um negócio no meio daquele furdúncio, assim, não era porque nós estamos aqui, tá sobrando para investir, não. Nós temos muito pelo contrário, né? A porta se fechou, vamos atrás de outra. Exato. Conta aí um pouquinho como é que foi esse nascimento, que eu acho que muita gente precisa desse fôlego para sair de onde está. A situação econômica já não estava boa antes da pandemia, né? No país já. E quando a gente já começou, eu e meu marido conversamos, né? E resolvemos mesmo vender, fechar o restaurante. Esse lado prático meu que eu te falei, eu procuro sempre uma solução para as coisas. Então, quando a decisão foi essa, eu já comecei a pensar. E aí, o que a gente vai fazer? Eu já me via lá na frente, ele fechando, e aí o que a gente vai fazer? Como que vai ser, né? Eu já comecei a pensar em soluções. E eu sempre tive a vontade, o sonho. Eu falo que a Dress é um sonho que nasceu dentro de outro sonho. Legal. O meu sonho, né, de formar, de ter a minha carreira profissional de decoradora, de design de interiores, e dentro dela nasceu a Dress. Porque eu sempre quis ter algo relacionado à decoração. Uma loja, um comércio que tivesse a ver com esse mundo da decoração. Com esse universo que você já vive nele há muito tempo. Exato. Mas eu não tinha uma oportunidade porque eu não ia dar conta desse lado financeiro, administrativo, essa parte toda. E o meu marido com o restaurante não conseguiria me ajudar. Né? Porque quem trabalha nessa área de alimentação sabe que é muito puxado, né? É pesadíssimo, né? A gente acordava 4:30 da manhã. Nossa. Porque aí eu já tinha o meu escritório, mas eu trabalhava até o horário do almoço com ele e depois ia para o meu escritório. Nossa, pesado. Então a gente acordava às 4:30 da manhã para abrir o restaurante já com pão de queijo, com café, tudo pronto. Que vocês serviam café também. Servíamos café também. E aí, na hora do almoço, eu não ajudava no balcão, porque eu já falei que eu não gosto do financeiro e das contas. Eu ia pra cozinha. Você ficava lá. Eu montava os pratos, porque era um prato feito. Eu ajudava na cozinha a montar os pratos. Eu ficava lá dentro. Nossa. E aí, depois ia pro meu escritório. Aí, em casa, tomava banho e ia pro escritório Aí era igual super-homem, né? Você tinha o Clark Kent, daí virava super mulher. Aí... Só que aí, com a chegada dos filhos, não teve como mais acordar de madrugada e ir pra lá com ele. E aí, eu passei a ficar com as crianças e cuidar da parte do escritório. E ele ficou no restaurante, né? E aí, quando chegou a pandemia, que eu vi que realmente a gente ia passar para outra coisa, eu conversei com ele, falei assim, ele já sabia disso, falei, meu amor, vamos pensar em alguma coisa. E aí, começa grande, né? Isso que eu falo, de você ter um sonho e você pesquisar sobre ele, procure saber as lojas, o que existe dentro daquilo que você está imaginando, como que não é, para você também não se arriscar. Eu acho que a gente tem que colocar o chapéu onde a gente alcança. Exato. O que aconteceu com a Dress é que as portas foram se abrindo. Nossa, as parcerias foram surgindo e a gente entendeu que aquele realmente era um caminho que Deus estava mostrando pra gente. E aí, em plena pandemia, aí do grande, que era Adorno, isso, aquilo, eu ainda não estava muito certa do que seria, veio a oportunidade da roupa de cama. Era uma mega store, daí foi diminuindo. E foi até chegar na roupa de cama. Afunilando para roupa de cama. E nós começamos com o que nós tínhamos. Eu acho importante falar isso, porque é super importante. Às vezes a pessoa fica esperando o tempo certo, a ocasião correta, ter tudo o que precisa para fazer, mas não, eu entendi que esse processo é assim, devagar. Você começa com o que você tem, vai indo do jeito que você tem, até que você chegue naquele ponto que foi o seu sonho mesmo, né? Que daí você olha, agora sim, era o que eu tinha imaginado. Mas tem um processo, né, Janaína? Igual você estava comentando, todo mundo na pandemia, lambendo a ferida, e você e o Leandro. Mas não foi fácil. Né? Não foi fácil. Para quem olha assim pode achar, montar a Dress. Não. É muita luta. E até hoje a Dress tem 1 ano, né? 1 ano, então, né? Parece que tem tanto tempo. A gente ainda está no processo. Eu falo que só não fracassa quem não desiste. Exato. Nossa, falou tudo. E olha que interessante. Você falou alguns princípios, usar o que tem. Sonhe grande, comece pequeno, né? Exato. Sonha grande, aí faz o pequenininho, que é onde seu pé alcança. Inclusive, toda loja, né, tem essa questão de embalagem, de tag, etiqueta, que é um universo, e quem é do comércio sabe, você tem que ter um monte de coisinhas e que vocês foram incrementando aos pouquinhos, né? Exato. Não chegou assim com toda aquela parafernália, porque isso tem custo, né? Não. Então você imagina... Até hoje, se você for parar para pensar, a gente não conseguiu ainda fazer o nosso sonho.
Mas, né? tá mas no a gente está no caminho. Eu falo que por que é importante a gente dar os primeiros passos e entrar no caminho? Porque nesse caminho Deus direciona a gente. Então, de repente, você pode estar pensando numa coisa, mas às vezes Deus tem até algo muito melhor para te dar. E você tá fechada, né? Você fala, não, é desse jeito que tem que ser. Aí você a história, né? Eu vi uma imagem uma vez que me marcou muito, que era um desenho de Jesus com uma menininha. A menininha com um presentinho assim na mão, Jesus pedindo o presentinho para ela. E ela não queria dar de jeito nenhum, mas Jesus estava com a mão para trás com um presente muito maior para dar para ela no lugar. Né? E ela tava querendo aquela coisa, né, que era tão singela. E, Carol, eu tenho muito orgulho porque eu sou embaixadora da Dress, né? Então a gente já tem uma relação que é comercial, de amizade, parceria, uma mistura de tudo isso. Que bom, né? Glória a Deus. E eu fico vendo, então acompanho a Dress, né? Muito de pertinho. Sim. Fico sempre, Carol, as novidades e tal. A gente fica muito ali conectada uma com a outra. E eu vejo que a gente tem um leque de lojas que trabalham com esse segmento, mas a Dress veio preencher uma lacuna, né? Que é muito importante. As pessoas, elas às vezes não sabem comprar roupa de cama. Exato. E elas compram errado. Daí elas investiram porque não é um produto barato, porque é só você imaginar o tamanho, né? Sim, e aí você fala, comprei e, sabe, o cobertor ficou curto. Tipo, a colcha não deu certo, o lençol. Então você colocou um serviço que eu achei muito legal, que não é comum, que é uma consultoria, que você oferece uma consultoria. Eu fico pensando, gente, isso tem um valor que as pessoas às vezes nem percebem, que você tem uma profissional do design de interiores te ajudando a fazer sua compra. Exato. Às vezes, eu como não tenho família aqui, né, onde eu moro, então às vezes eu vou fazer uma compra, eu tô sozinha, eu tenho que tomar a decisão sozinha. E eu falo, gente, é como se tivesse uma amiga te dando opinião, não, isso aqui não vai funcionar, essa combinação não vai dar certo, isso aqui vai ficar melhor, você vai poder variar mais, que é exatamente o que vocês fazem lá, né, que é um diferencial. Exato. Eu prezo por isso porque, assim, primeiro, pelo conhecimento. Acho que a gente não pode desprezar nada que a gente já tem, né? Então, se você já tem algum conhecimento, procure aplicar ele dentro daquilo que você está fazendo, né? Que foi o que aconteceu com a Dress. Porque é muito comum, porque às vezes a pessoa olha só o tamanho da cama e existe muita confusão. É cama casal queen. Não, se é casal, não é queen. Então, assim, a altura de colchão, a altura do box, se tem box, vai precisar de muito saia. Detalhe. Se não tem box, não vai precisar, né? Então, assim, realmente são muitos detalhes que confundem as pessoas. E quando elas vão comprar sozinhas, acaba acontecendo isso que você falou. Chega e não serve, ou não combina com a decoração. A maior dificuldade das pessoas, mais comum é essa, de combinar as peças, de ficar com receio de não combinar. E ali online a gente faz essa consultoria. A pessoa manda foto do ambiente para mim e eu faço lá no showroom, naquela cama que a gente tem lá, faço a pré-composição, filmo, mostro tudo para ela adquirir. Gente, eu acho sensacional, porque é pessoa de qualquer lugar do Brasil, né? Vocês têm clientes no Norte, Nordeste, Sul. Sim. Isso é muito legal. E o que eu vejo também ainda com relação à Dress, falando da Dress especificamente, que é esse negócio que vocês criaram na pandemia, é que vocês vêm crescendo pouco a pouco, vem crescendo a cada mês, né? Você vê só um ano, parece que já tem uns 10 anos. Mas vem nesse crescente e buscando sempre qual que é a demanda. E aí vocês lançaram há pouco tempo, agora já não sei quanto tempo, uma linha chamada Versículos, que vocês começaram com umas linhas autorais. Isso. E quando você lançou, eu fiquei super feliz. Você lembra que eu falei, Carol, que legal, lançou uma coleção que tem versículos. Porque, gente, vamos combinar. Às vezes você queria uma coisa com versículo, mas eu falo assim, aquela coisa meio esmilinguido, né? Tipo aquela coisa de congresso, de mulheres, você tinha aquela coisa meio comum. E aí você veio com uma coisa mais fina, mais sofisticada e mais elegante, que dá certo com os ambientes, não briga, né? Não é uma coisa assim. Por falar nisso, assim, dessa coleção Versículos, isso tem a ver com a sua vida com Deus. Sim. Como que foi isso? Assim, primeiro, vamos começar da sua vida com Deus. Como começou essa sua relação? Que eu sei que não tem tanto tempo. Eu sou convertida, vai fazer 4 anos. Olha que legal. Né? Mas quem conhece a mim e meu esposo fala que nós éramos convertidos, nós éramos católicos, né? E éramos católicos praticantes. Nós estávamos todo domingo na missa, nós dávamos o dízimo na igreja católica e nós passamos de um domingo na missa para o domingo seguinte no culto.
Foi assim? Foi assim. Uma virada. Quem conhece a gente fala que a gente já era, né, convertido lá dentro da igreja católica, convertidos a evangélicos, né? Uhum. Porque, assim, o meu marido, ele lia muito a palavra. Ele lia muito a Bíblia. E ele começou a ver algumas coisas relacionadas à tradição, né, da outra igreja. Eu tenho tias católicas, respeito muito todo mundo, mas acho que cada um... né? são cristãos, mas cada um encontra o seu caminho. Então, a gente encontrou algumas divergências e a gente passou a não se encaixar ali mais, mas a gente também não se encaixava em nenhuma igreja evangélica. Vocês estavam perdidos, não sabiam para onde ir. E aí a gente criou uma célula, o meu esposo veio do Rio, depois de um tempo veio os pais e os irmãos dele, para Belo Horizonte também. E eu chamei a minha irmã já era convertida há mais tempo, eu falei, Carla, eu queria montar um grupo de oração nosso de família. Vamos tirar um dia da semana para todo mundo reunir e orar. E aí, nessa célula, 7 pessoas aceitaram Jesus. Da família? Da família. Gente, eu, meu esposo, cunhados, minha sogra, todos. Que legal. Todos aceitaram Jesus e foram batizados. E aí foi que eu e meu esposo aceitamos Jesus. E aí foi uma transformação também, né? Porque vocês já caminhavam com Deus. Sim. E aí foi um aprofundamento, assim. Exato. Eu falo que é uma imersão, né? Quando você começa a viver um primeiro amor. Um primeiro amor. E isso, você acha que interfere o seu trabalho de alguma forma? Eu sempre busquei dentro do meu trabalho, mesmo quando eu ainda não era evangélica, levar Deus de alguma forma para a vida das pessoas. Eu tenho, por exemplo, uma plaquinha que eu mandei fazer, que é um azulejo. Eu tenho, com um versículo que eu sempre entrego para os clientes, ou no início ou no final do projeto. Então, eu sempre tentei de alguma forma, né? Porque eu falo assim, que o nosso propósito maior é honrar e glorificar o nome do Senhor. Em qualquer lugar que a gente estiver. Em qualquer profissão. Em qualquer profissão, dentro de casa. Eu falo muito isso com as mulheres, né? Da igreja. Sim. Você honrar a Deus com a sua casa, com seus filhos, aonde você estiver, no seu trabalho, na sua escola. É você honrar e glorificar o nome do Senhor aonde você estiver. Esse é um propósito universal, né? Universal para todo cristão. Temos. E aí, quando chegou a almofada versículos, eu ali na Adrese e tal, queria muito fazer algo que tivesse relacionado, né, a Deus, a fé. E a gente só via essas, né, gratidão, fé e tal. Eu falei, não, tem que ter mais. E aí eu fiz uma pesquisa dos menores versículos da Bíblia, mas que tivessem a ver com cama, com quarto, casa, com família. E aí a gente achou aquele que te guarda não dorme. Esse é sensacional, gente, para você dar para uma criança, um adolescente. Faz muito sucesso. Tudo posso naquele que me fortalece. E os dos casais, né? Porque a cama de casal. Então, para unir, para selar esse amor em Cristo, Nossa, né? eu tenho um que eu acho assim, meu favorito, que é Eu Sou do Meu Amado e a outra almofada do Meu Amado é Meu. Ficou perfeito, né, para um quarto de casal. E a história da linha dessas almofadas, a primeira que saiu, nós já estamos na segunda edição da Versículos, é sobre muito você fazer com o que você tem. Tem tudo a ver. Conta essa história que ela é legal. A gente tinha alguns tecidos, né? Quem borda as almofadas Versículos é a minha mãe, que está no interior. Que é linda. O bordado é lindo. Isso. E a gente tinha alguns tecidos, sobras de outras coisas que a gente tinha feito que estava parado. E aí veio a ideia do Versículos, e aí eu falei com a minha mãe, falei, mãe, faz o cálculo aí das almofadas que tem, o que dá para fazer. Ela me mandou o vídeo, as fotos do tecido, eu escolhi as cores da linha para fazer as composições e saiu a primeira edição da... Ou seja, com toda aquela sobra de tecido. Exato. O que nós vamos fazer com isso aqui? Vamos fazer as almofadas, que são as rineiras, que são almofadas menores, né? E aí deu essa coleção que vendeu toda. A gente fez com o que a gente tinha. Com o que tinha. Fica essa dica para quem está nos acompanhando. Às vezes você tá assim, eu preciso disso, eu preciso daquilo. O que você tem? Que é aquela história do azeite, né? Do profeta, da multiplicação do azeite, que ele fala para a viúva, né? De Sarepta. O que você tem? E aí ela fala, só tem um pouquinho de azeite. Mas um pouquinho de azeite é muito na mão de Deus. Na mão de Deus. Você tinha um pouquinho de tecido e virou uma coleção. Exato. Olha que interessante. E a coleção esgotou, saiu a segunda edição dessa coleção. Com os mesmos versículos. Com os mesmos versículos. A que gente já são mudou um pouquinho consagrados. As cores do tecido. Que agora já não eram sobras, né? Já não eram, a gente escolheu. Agora eram escolhas. E isso é muito legal, porque você olha a coleção atual e anterior, você não fala assim, esse que teve diferença, não. Parece que foi tudo
realmente pensado para ter uma linha com uma cor e agora com outras cores, tudo muito planejado. E eu acho que isso é uma chave muito grande, né? A Gabi Pimenta, que teve aqui, que tem a coleção de pano de prato, ela veio na mesma linha. Ela também usou sobras, os primeiros eram sobras de tecido, né? Então, ela fez toda aquela coleção com sobras, a primeira coleção dela. E eu vejo que isso é um princípio. Então, muita mulher, às vezes... É um princípio bíblico até, né? De usar o que se tem. É princípio de mordomia também, de fazer render aquilo que você tem. Às vezes, a mulher que está nos acompanhando, está em casa, está com uma ideia de negócio, só que ela só vê as dificuldades. E ela não vê que a oportunidade já está na mão dela. Exato. Né? O que ela precisa, já está. Eu tenho um lema comigo que é: o que eu não tenho, eu não preciso. Então, eu tenho exatamente o que eu preciso para fazer. E o que eu não tenho, eu não preciso. Então, eu vou fazer com o que eu tenho. E é isso que você vive na Dress, né? Mas aí já a coisa avançou, né? Que depois teve outra coleção autoral. E assim, qual é o sonho para a marca? Compartilha um pouco do sonho que ainda não chegou pra gente já começar eu acho que são vestir mais lares, né? Cada vez mais dentro desse conceito. O que eu tenho na minha profissão como designer de interiores, que é ter aquele cliente fiel, recorrente, é o objetivo da Dress. Né? É o cliente se sentir confiança mesmo no seu produto, em você, né? E ter o prazer de ter aquele produto na casa dele, né? E ele tem aquela sensação de que, assim, não vou comprar de outra marca, porque aqui eu tenho uma relação, né? Exato. É relacionamento, né? Isso faz diferença. Exato. Nosso sonho é o sonho de, acho que toda pessoa que monta um negócio mesmo, né? De crescer, não sei. Hoje em dia a gente foca muito no online, né? Porque é uma comodidade muito grande. Aqui em Belo Horizonte a gente faz o atendimento presencial. A gente seleciona alguns produtos, se a pessoa quiser, a gente leva na casa, monta a cama para ela, depois dos produtos selecionados. A gente tem a parceria com os profissionais. Isso é muito legal, porque eu senti essa dificuldade como profissional, né? Eu finalizava o projeto e aí eu ia tirar as fotos da casa, às vezes eu chegava e o cliente não tinha aquela roupa de cama bonita para colocar na cama, e eu levava as minhas. Isso é um detalhe interessante, porque tem gente que não é da área e talvez não vai entender. Quando o profissional entrega o projeto, então a pessoa executou, fez aquela obra toda. Aí imagina, fez o quarto, tá lá o quarto bonitinho, com tudo que tinha que ter. Aí, claro, Carol, que é o portfólio dela, vai lá fazer a foto. Isso. Com um fotógrafo, ela mesma chega lá, a pessoa pôs aquela coxa horrível, pôs o travesseiro jogado em cima de qualquer jeito. Às vezes não deu tempo, né? Porque assim, a reforma, a construção... Vamos respeitar o cliente. Às vezes o cliente também acabou a paciência. Chega no final, já está mesmo assim, né? Esgotado, assim. Então, a gente, igual Adornos, por exemplo, a gente tem a parceria com as lojas, elas conseguiram pra gente montar e fotografar. Mas a roupa de cama era mais difícil, né? Então, a gente faz esse atendimento dos profissionais também, que é levar esses produtos para casa do cliente deles. E o que acontece? O cliente, quando ele vê, assim, montou a cama com aqueles produtos todos, ele fala, nossa, ficou bem melhor, eu quero isso aí. Exato. Aí, mesmo que ele tava, assim, nem estava pensando muito nisso, mas ele acaba animando. Mas você sabe, né? que é uma dica, até para dar também para as mulheres que estão assistindo a gente. Isso, dê a dica. Porque a cama, ela é o móvel principal do quarto. Então, às vezes, você não conseguiu decorar a sua casa, colocar uma cabeceira, nem um papel de parede, nem nada, mas uma cama posta, ela faz total diferença na decoração de um quarto. Perfeito. Total diferença. Às vezes a pessoa fica assim, não, eu só vou mexer nessa cama quando eu tiver uma cabeceira. Exato. Arruma a cama, mulher, que já vai ficar muito mais bonita e impactante. Né? A gente tem vários antes e depois lá no nosso Instagram que mostra a diferença, né? E realmente é impactante uma cama posta. Não, isso é igual aqueles programas que você vê a pessoa sem maquiagem, sem produção, aí de repente ela aparece produzida e todo mundo fica assim, é a mesma coisa a cama. Você olha a cama sem nada ali, tadinha, triste, sem graça. E aí tem um outro papel também, que quando a gente monta a cama na casa do cliente, a gente ensina ele a montar a cama posta. Isso é muito legal. Então, ele acompanha a montagem e a gente vai explicando, dando todas as dicas, como dobrar, como fazer o virol, né? Com todos os detalhes, assim, da montagem, a gente passa para ele manter aquela montagem na casa aquela dele. Cara de hotel. E eu vou contar uma curiosidade para vocês. A Dress teve agora, né, no workshop, 2 workshops lá na Mostra Morar Mais. Isso. E foi muito legal, porque foi a primeira vez que veio um convite, assim, de participar de um evento, né, Carol, da Dress. Verdade, foi muito bom. E aí a Carol mesmo estava ensinando. E eu tive no primeiro workshop. Foi. E eu pensei assim, eu vou lá para prestigiar a Dress. Só que, gente, eu aprendi, tinha coisa que eu não sabia fazer, não. E eu pensei, a Carol viu fazendo errado e não me corrigiu.
corrigiu. Olha como ela é sábia. Ela deixou... Não, é porque assim, eu não acho que não tem tá errado, certo ou né? errado. Tá. Às vezes tem algumas opções que até facilitam o dia da gente, né? O dia a dia, como essa questão aí do Virol não prender o pé. Gente, essa pra mim foi de ouro. Eu quero inclusive colocar lá no Instagram do Elegante Sempre, porque eu falei, meu Deus, nunca tinha pensado nisso. Sempre fica puxando. Prende o pé, né? Então a gente faz aquela dobradinha no Virol. Então são dicas para facilitar. Eu acho que nem em decoração, nem em projeto, não existe certo ou errado. Tá usando, não tá usando. Existe aquilo que atende o cliente, né? Que vai condizer com o jeito que ele vive, com o gosto dele. Não existe certo ou errado, né? Mas tem coisas que ficam com um bom gosto, mais apurado ou não. Sim. Por isso que eu digo, cola no Instagram da Dress, que é Carol, o Instagram da dress.homedecor. E tem o da Carol, porque tem muita dica. Talvez você não possa falar, não posso contratar uma designer de interiores, mas você pode se inspirar nos projetos. É verdade. E o seu Instagram, Carol? É carolinalage.interiores. Eu até vou colocar embaixo aqui do vídeo para todo mundo poder acompanhar. Porque Carol compartilha projetos e dá muitas dicas também. Verdade. Então, eu amo esse tema, né, claro, e fico ligada pegando as informações. Por exemplo, tem uma dica que eu não esqueço, que eu ainda não executei, mas executarei, que ela deu a dica de colocar as fotos dos porta-retratos em casa preto e branco, para não brigar com a cor da casa, da decoração. É isso. E tem casa que você entra e você parece que tá no movimento Tropicália, né? Tem tanta cor que você fala, meu Deus, que coisa psicodélica. Fica mais chique, Fica mais chique. Então, essa tá na minha listinha de to-do list lá, é mudar as fotos, colocar tudo preto e branco. E fora que dá uma coisa meio retrô, né? Uma coisa tipo, coisa antiga, né? E aí, no da Dress, além do conteúdo da roupa de cama, tem as fotos, tem tudo, você pode conhecer, também tem muita dica pra noiva. Sim. Que é um outro segmento, né? Eu me lembro quando eu casei, gente, eu não tinha internet, vamos começar por aí, né? Não tinha nem internet, então você não vai achar como decorar, como montar o seu enxoval na Barça, que também não tinha. Não tinha esse item na Barça, então você tinha que conversar com outras pessoas, ou livro, tinha alguns livros, eu tinha um livro de noivas, que eu fiquei buscando referências lá. Mas hoje a gente tem informação, que era uma coisa que não era acessível. E eu vejo que para as noivinhas, né, que vão montar o primeiro enxoval, às vezes elas não sabem o que eu vou colocar no meu enxoval. Eu lembro que eu fazia assim, Carol, até engraçado essa história. Eu não sabia como é que ia ser minha casa, né? Que eu estava construindo com meu, então, noivo. Aí eu ia sempre numa loja popular, uma loja de departamento, e eu comprava, todo mês eu comprava um jogo de toalha branca. Então eu peguei esse hábito lá, porque eu não tinha, como não sabia que cor ia ser o banheiro, não tinha azulejo ainda. Então eu ia lá, comprava a toalha branca. Ia montando. E aí eu fui montando meu enxovalzinho assim. Roupa de cama, eu sabia que eu tinha uma cama de casal, que eu ia aproveitar ela. Aquela história, ia casar e ia aproveitar a cama, que meu esposo, ele morava sozinho, ele tinha uma cama de casal. Eu falei, vou aproveitar essa cama. E assim foi. Então eu não tinha muita noção do que comprar. Do que fazer. E hoje tem informação e vocês têm o serviço de ajudar as noivas, né? Temos, e olha só que importante que você falou. Você ainda nem casou, né? Você não sabia ainda onde ia morar, o tamanho da sua cama, mas já estava fazendo enxoval. Eu só tinha o noivo, gente. E o noivo era o mais importante. Isso é o mais importante. Ele estava garantido. E é o mais difícil, né? Mais difícil, tá? E hoje em dia tá pior ainda. Eu me lembro também que quando eu fiz meu enxoval, só que como eu era do interior, eu tinha avó, tia que bordava. E também ensinava, né? Quanto, né? De comprar então eu tenho enxoval de quando eu casei lá em casa, que eu bordei o ponto cruz, a toalha, coisas que a minha avó fez. Então, assim, é muito importante você vivenciar isso para você conseguir aconselhar as pessoas também, né? Verdade. E lá na Dress a gente tem essa parte da consultoria também, para ajudar e fazer uma lista de enxoval, que é a lista de presente, que pode entrar na lista de presente da noiva, já com enxoval no tamanho certinho, com tudo combinando, fazendo os composês, né, tudo, para ela já entrar na lista de presente dela. Genial, porque olha, a minha colcha, vou contar, a minha primeira colcha de casal, assim, eu ganhei da minha avózinha, que já faleceu, e aí ela perguntou, o que você queria? Eu falei, vó, não tenho colcha ainda. Então ela me deu a colcha, só que a colcha não combinava com o meu quarto. Mas como eu ganhei, então era que eu tinha. Então essa é uma dica. Quando você pode escolher numa loja e falar assim, hoje eu falaria, vó, eu já escolhi a colcha, tá lá na Dress, só você falar lá. E que a gente já faz sabe. uma apresentação personalizada. Então a noiva ela vai até o showroom, ela escolhe os produtos, né, junto com a consultoria, com a ajuda.
E a gente monta uma apresentação personalizada para a noiva, com o nome do casal, com a foto dos produtos, valores, todas as informações naquela apresentação, e ela encaminha para os convidados. Gente, precisava ter uma dress quando eu casei, devia ter uma coxa que ia combinar com a minha cama. Minha cama era verde, a coxa era quase amarela, quase que eu era uma patriota no quarto, aquela Brasil no quarto. Não, Carol, e aí... Você contou a história da sua caminhada com Deus. E nesse tempo, teve uma coisa interessante que você também se engajou mais, assim, nesse trabalho com mulheres. Até porque acho que juntou tudo que você faz. Né? Parece que, assim, já veio o ministério pronto, né? E já caiu, assim, me pronto. Falaram isso, Como é isso, Carol? Como é que você começou a ensinar as mulheres sobre isso? Então, quando eu cheguei na minha igreja hoje, que é a Batista da Lagoinha, lá do Palmeiras... Eu tentava, assim, encontrar algo que eu pudesse servir na igreja, em algum ministério, em algum lugar. Mas nada me encaixava. Eu já servi no Ministério Kids e sirvo ainda hoje, mas o Ministério Kids eu caí de paraquedas, porque eu ia levar minhas crianças, a minha menina mais nova não ficava, chorava, e eu acabava tendo que ficar com ela. Ah, tá. Ela te empurrou pro Ministério Kids. E aí eu vi que elas precisavam de ajuda, e eu ofereci, vocês querem, gente? Eu posso ajudar no Ministério, e tô lá até hoje, no Kids. Tá com dupla jornada, então. E aí eu ofereci na igreja, pros pastores, falei, olha, eu sou designer de interiores, trabalho com decoração, o que vocês precisarem de mim aqui, vocês podem me falar. E aí foi assim que começou. Aí eu descobri que já tinha um ministério de eventos em andamento na igreja. Entrei para esse ministério, então todo culto, todo congresso, toda ocasião especial, eu tô lá junto com as mulheres no grupo de decoração, fazendo todo esse preparo do ambiente, assim, para esses eventos acontecerem, porque a gente sabe que o ambiente, ele também influencia na percepção das pessoas, né? Isso é que é coisa melhor do que você deixar a casa de Deus decorada, né? Pro agir, pro mover dele acontecer ali, né? Eu acho que quando você veio de Cataguases, você não imaginava o que ia virar esse designer de interiores, né? Não imaginava. Até fazendo o design de interiores do templo. Exato. E assim, é muito gratificante, né? Porque eu sinto, assim, que eu estou honrando a Deus com o talento que Ele mesmo me deu. Ai, que lindo, Carol. Né? Então, é como se fosse uma gratidão. Né? Como se fosse assim, uma Senhor... Uma resposta de gratidão. Eu tô aqui agradecendo tudo que o Senhor já fez por mim, tudo que o Senhor me permitiu, me capacitou, me ajudou a enfrentar meus medos, né? Tudo que eu passei. Do centro. Tudo que eu passei. Então, assim, é um motivo de gratidão no meu coração a Deus mesmo, poder servir com o meu trabalho, com o meu dom, com o talento que Ele me deu, servir a casa dEle e o reino dEle. Que lindo, Carol. E hoje você também ensina as mulheres também na igreja, fora, no ambiente profissional e também no ambiente religioso, cristão, você ensina a arrumar a mesa, a colocar a mesa posta. É o cuidado com a casa, né? Então, eu vi que dentro do meu trabalho, eu poderia ajudar muitas mulheres a cuidar da casa dela com esse novo olhar. Porque a gente cuidar da nossa casa é cuidar do próximo. A gente sempre pensa em coisas materiais, mas não. A gente tem que pensar o seguinte, se o seu filho ou o seu marido não está tendo prazer de ficar em casa, ele prefere ficar na rua ou fazer outra coisa, será que não tem nada errado? Será que não está faltando nada dentro daquela casa? Uau! Então, assim, o meu objetivo de servir com o meu trabalho é esse, sabe? Que as mulheres encontrem. Você também tem um vídeo lindo no seu YouTube falando como você, né? Redescobrindo a alegria de ser dona de casa. Um dos mais assistidos. E a gente não precisa ser perfeito. Sim. Eu vivo isso no dia a dia, você vive isso. É correria, trabalho, é filho. Tem dia que não dá para arrumar as coisas do jeitinho que a gente queria. Mas eu digo assim, é o zelo, é o cuidado, sabe? É demonstrar amor nas pequenas coisas dentro de casa. E são tantas coisas que facilitam a vida da gente, para que a gente vai complicar? Exato. Uma casa organizada é muito mais fácil, né? O dia fica muito mais leve. Você gasta menos tempo e aí sua vida flui melhor, né? E aí a importância da mesa, da comunhão, né? A gente tem aí dados, né, de pesquisas muito sérias falando que adolescentes e crianças que têm a refeição, que compartilham da mesa com os pais, têm muito menos chance de ter problema com droga. E vários outros problemas. E outros, obesidade.
comem melhor até fora de casa. Quando não estão em casa, eles também fazem escolhas melhores, porque já tem um paladar mais apurado. Então, isso é muito sério, né? Por isso que acho que nós duas defendemos essa causa muito... Vote em nós. Vote em nós. Nós defendemos essa causa, essa é a nossa causa. É, isso mesmo. Que é a casa, a família, é resgatar esses princípios, né? Carol, eu tenho prazer, o privilégio de, mais do que ser sua colega, né, de ser sua amiga. Então, eu fico muito feliz de ter você aqui hoje. E temos um mimo para você. Sabe, quem entrega mimo aqui é a Dress, né? Então, eu pensei, como é que vai ser? Porque se a Carol, que representa a Dress, vai estar conosco, quem vai nos agraciar? E aí temos hoje o Luz Advogados, que vai nos honrar, que vai te honrar. Luz Advogados, que é da nossa família. Então, te presenteando com um livro muito especial para abençoar a sua vida. Obrigada. Não é com um processo, né? Porque às vezes o escritório vai te presentear com o quê? Um processo? Lindo. Não, com um livro. Liturgia do Ordinário, para abençoar a sua vida. Obrigada. E te agradecer, Carol, pela parceria, pela amizade, tantas coisas que a gente já tem vivenciado juntas, né? Que eu posso falar que eu tenho aprendido tantas coisas. Então, por isso que eu recomendo que as pessoas te acompanhem a Dress, porque se não puderem, eu espero que elas possam te contratar e usar comprar os materiais da Dress, né? A roupa de cama, os produtos. Mas se não, que se inspirem, porque eu falo que você pode se inspirar e fazer com o que você tem na sua casa. Olha, não tem tudo isso aqui, mas eu vou fazer minha cama desse jeitinho, já vai dar uma boa arrumada, viu, Carol? Exato, é uma honra, nossa Deus, essa amizade, né, essa parceria, sou muito feliz, muito grata a Deus, assim, foi uma outra porta que Deus abriu no meu caminho e na Dress foi você, né? Que então bom. Sou muito grata a Deus pela sua vida também. Muito obrigada, Carol, eu quero agradecer você pela sua companhia até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, deixar um comentário, aproveita para seguir a Dress, seguir a Carol, vou colocar tudo aqui, tá descrito aqui embaixo, e eu espero você no próximo podcast Você Pode Mais. Obrigada.